Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 13. O Senhor ressuscitado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando a presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos. Derrama o Espírito Santo, ilumina nossa mente, dá-nos compreensão destas verdades preciosas dos últimos momentos da vida de Jesus. Que sejamos inspirados pela vida de Jesus, espelhando-nos nele, imitando-o, assimilando-o, reproduzindo-o e mostrando para o mundo quão precioso e quão maravilhoso é o nosso Jesus. Derrama sobre nós a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor ressuscitado. O verso áureo, ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Marcos 16, 6. Que preciosa e que maravilhosa notícia! Jesus não está aqui porque já ressuscitou. O cristianismo é a religião da sepultura aberta, é a religião do sepulcro vazio, é a religião de um Cristo vivo, porque ele não está morto. Ele vive, porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! A crucifixão de Jesus foi como um duro golpe na vida dos discípulos, derrubando as esperanças e a fé dos discípulos. Foi um fim de semana sombrio para eles, pois não apenas se debatiam com a morte de Jesus, mas também temiam por sua própria vida, como diz em João 20:19, que eles estavam reunidos com portas fechadas, com medo dos judeus. Em Marcos 16, o último capítulo deste evangelho, estudaremos o que aconteceu após a morte de Jesus. Em primeiro lugar, veremos o momento da ressurreição de Jesus e por que as mulheres foram ao túmulo naquela manhã de domingo. Em segundo lugar, vamos estudar os primeiros versos de Marcos 16, ligando o texto a um tema que permeia o livro todo. Em terceiro lugar, encerrando a semana, examinaremos o restante de Marcos 16 e consideraremos a missão que o capítulo coloca diante de todos nós. Este estudo terminará com um desafio para que o leitor de Marcos leve o evangelho por todo o mundo, cumprindo o ide de Jesus. Você e eu estamos sendo desafiados para cumprir com a missão ide a todo mundo, pregai o evangelho, ensinai, batizai, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que esta promessa seja tua e minha, em nome de Jesus. Aleluia. Na parte de domingo, alegrando-se na ressurreição. Se nós tivéssemos um Cristo morto, não haveria razão para alegria, nem para esperança. Mas bendito seja Deus, porque o último capítulo da história do cristianismo não é o sepulcro de José de Arimateia, não é o sepulcro selado com o selo romano e com uma pedra pesada, mas o último capítulo da história do cristianismo é a sepultura aberta. É Jesus Cristo saindo do túmulo, vivo, glorificado, e proclamando sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, o cristianismo não termina em sepultura, termina em ressurreição, não termina na morte, termina em vida, vida eterna, vida glorificada. Quão triste seria a história do cristianismo se tudo terminasse com a morte de Jesus. Os discípulos tristes, abatidos, deprimidos, voltando para casa cabisbaixos porque Jesus tinha morrido. Mas o cristianismo não terminou ali. Ali foi o preço que Jesus pagou para a redenção nossa. Comprou-nos com o seu sangue. Mas ele tinha que ressuscitar para cumprir com as promessas feitas.
um Cristo vivo pode cumprir com as promessas feitas. E, queridos, o cristianismo é a única religião cujo fundador está vivo. Ele está vivo. E porque ele vive, nós viveremos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15 e vamos ver então o verso 42 a 47. Leia comigo. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, este era o dia da sexta-feira, é o dia da preparação para o sábado, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia não ficou no anonimato. Agora ele foi a Pilatos, ele se expôs, ele se posicionou ao lado de Jesus como alguém que amava Jesus e pediu o corpo de Jesus. Verso 44. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Agora leia comigo capítulo 16, verso 1 em diante. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Jesus morreu na sexta-feira, dia da preparação, e as mulheres que seguiam a Jesus guardavam o sábado. Repousaram no sábado conforme o mandamento, conforme diz Lucas 23, verso 56. Elas obedeciam os mandamentos de Deus. Terminando o sábado, elas então foram comprar aromas e foram para o sepulcro no primeiro dia da semana, diz o verso 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Não tem como negar que Jesus morreu na sexta, o dia da preparação, que elas descansaram no sábado e que Jesus também descansou no sábado. Durante as 24 horas do sábado, ele descansou no sepulcro. E que no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro. Queridos, a Bíblia prova de que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, dia da preparação que antecede o sábado. E que logo após terminado o sábado, a Bíblia fala que veio o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Isto confirma que realmente Jesus morreu na sexta, descansou no túmulo no sábado e no domingo, bem cedo, elas foram ao sepulcro, primeiro dia da semana. Como nós podemos negar isso aqui? Como podemos negar? Muitos acreditam que Jesus morreu na quarta-feira. Queridos, se Jesus morreu na quarta-feira, então ele não poderia ter ressuscitado no primeiro dia da semana? Aqueles que defendem a teoria de que Jesus morreu na quarta-feira, defendem também a teoria de que os 3 dias que Jesus permaneceria morto seriam 3 dias de 24 horas. Queridos, se Jesus morreu na quarta-feira, então ele teria ressuscitado no sábado à tarde. Se Jesus morreu na quarta-feira às 3 horas da tarde, então ele teria ressuscitado no sábado às 3 horas da tarde, quando se completariam 72 horas. Mas a Bíblia diz claramente que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Bem cedo no primeiro dia da semana. Meu querido irmão, a Bíblia confirma. Portanto, diz aqui no verso 2, Marcos 16, verso 2, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, ou seja, viram um anjo, não é? Vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhes disse, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, aleluia, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Meu querido irmão,
Que bela mensagem este anjo deu para as mulheres que estavam tristes. Não estavam pensando num Jesus ressuscitado, estavam pensando no Jesus ainda morto. E receberam a notícia: ele já ressuscitou. Lentamente passou a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora do primeiro dia da semana. Jesus continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar, intacto estava o selo romano, a guarda ali estava de sentinela, vigias invisíveis ali estavam também, hostes de anjos maus, demônios, se achavam reunidos ali em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, e o príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celeste de anjos de Deus, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder aguardavam o momento em que eles saudariam o príncipe da vida. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, vestido com a armadura de Deus. Deixou este anjo as cortes celestiais. Os brilhantes raios da glória divina o precediam, iluminando-lhe o caminho, e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. O rosto que eles contemplaram não é o de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Este anjo é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Foi ele que nas colinas de Belém proclamou o nascimento de Jesus. A terra agora treme à sua aproximação. As hostes das trevas, os demônios, fogem. E enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixou até a terra. Os soldados o veem removendo a pedra como se fosse uma pedrinha. E ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. E então vem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Um terremoto assinalou a hora em que Jesus morreu. Outro terremoto indicou o momento em que Jesus retomou a vida em triunfo. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu a sepultura, saiu do túmulo com o passo de um vencedor, por entre o cambalhar da terra, o fuzilar dos relâmpagos e o ribombar dos trovões. Quando Jesus morreu, tinham os soldados visto a terra envolta em trevas ao meio-dia. E agora, ao ressurgir Jesus, viram o resplendor dos anjos iluminar a noite e ouviram os habitantes do céu cantarem com grande alegria e triunfo: Tu venceste Satanás e os poderes das trevas, tu tragaste a morte na vitória. Aleluia! Cristo saiu do sepulcro glorificado e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. Era aquele que tinha sido deposto no sepulcro novo de José de Arimateia. O decreto do céu libertou o cativo. Montanhas amontoadas sobre montanhas não poderiam impedir que Jesus ressuscitasse. Quando Jesus foi colocado no túmulo, Satanás triunfou. Achou que Jesus permaneceria morto para sempre. Ousou esperar que o Senhor não retomaria novamente a vida. Reclamou o corpo do Senhor Jesus e pôs sua guarda de demônios em torno do túmulo, procurando manter Jesus prisioneiro para sempre. Porém, Satanás ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do celeste mensageiro Gabriel, que desceu do céu com poder. Quando foi ouvida no túmulo de Jesus a voz do poderoso anjo Gabriel dizendo: Teu Pai te chama, o Salvador Jesus saiu do sepulcro,
pela vida que havia em si mesmo. Queridos, eu estou lendo o capítulo do Desejado de Todas as Nações, que fala exatamente sobre o Senhor ressuscitou. Este capítulo é o capítulo número 81. O Senhor ressuscitou. E aqui, na página deste livro que eu estou lendo, fala que quando Jesus ouviu a voz de Gabriel dizer: teu pai te chama, o Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Morreu a natureza humana de Jesus, porém a natureza divina nunca morreu. Seria impossível a natureza divina de Jesus morrer. Ela não morreu, não diminuiu, não minguou. Por isso, aqui diz, saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Provou-se então a verdade das palavras proferidas por Jesus: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Então se cumpriu a profecia que fez aos sacerdotes e príncipes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Sobre o fendido sepulcro de José, Jesus proclamou com triunfo: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a pedra removida. Agora eu convido você para ler Marcos capítulo 16 e o verso 6 a 8. Porém, ele lhes disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Queridos, aqui estavam as mulheres assombradas. Elas não estavam acreditando naquelas palavras que ouviram da boca do anjo. A história da ressurreição é mencionada em cada um dos evangelhos. Todos os evangelhos falam da ressurreição de Jesus Cristo. Todos os evangelhos falam que Jesus morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele foi visto vivo. E Marcos ainda se refere ao encontro que ele disse: vão para a Galileia e lá vocês me verão. Algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditem em um Senhor ressuscitado. Mas a evidência da ressurreição de Jesus é bastante sólida e racional. Afinal de contas, Jesus não foi o primeiro ser ressuscitado. Vocês se lembram que Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta? Eliseu ressuscitou o filho da sunamita? Paulo ressuscitou a Eutico? E Pedro ressuscitou a Dorcas? E Jesus Cristo, no seu ministério, ele ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou também o filho da viúva de Naim e ressuscitou também a Lázaro, depois de estar morto por 4 dias. Portanto, a ressurreição era algo que acontecia no Antigo Testamento e aconteceu também nos dias de Jesus. Então não é de se surpreender quando nós ouvimos sobre a ressurreição de Jesus, porque Pedro, pecador como era, ressuscitou mortos. Paulo, pecador como era, ressuscitou mortos. O mesmo Eliseu, pecador como nós, ressuscitou mortos. Elias também ressuscitou mortos. Meus queridos, então por que muitos se negam a crer que Jesus ressuscitou, se a Bíblia ensina que existe ressurreição? Ressurreição é o ato de Deus trazer à vida aqueles que morreram. Queridos, a ressurreição de Jesus, ela é racional, ela é sólida, porque os discípulos não dariam a vida para pregar uma mentira. Eles estavam dispostos a morrer por esta mensagem, pregando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eles morreram como mártires por esta verdade. Ninguém está disposto a morrer por uma mentira. Não foi mentira. É a pura realidade. Muitos já ressuscitaram. E outra verdade é que em Mateus 27, versos 51 a 53,
Ali diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, uma multidão de santos ressuscitou com Jesus e entraram na Cidade Santa e apareceram para muitos. Então, meus queridos, não foi somente a ressurreição de Jesus, mas muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus. Foi uma multidão que esta multidão ascendeu ao céu como primícias dos mortos. Foi este molho de primícias, composto por homens e mulheres glorificados, ressuscitados com Jesus, foi este molho de primícias que Jesus Cristo ofereceu no santuário celestial diante do Pai, no próprio dia das primícias, porque ele ressuscitou no dia das primícias. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido e sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. O molho dedicado a Deus representava a colheita. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande colheita espiritual a ser colhida para o reino de Deus. A ressurreição de Jesus é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. Eu estou lendo o capítulo 81 do Desejado de Todas as Nações, com o título O Senhor Ressuscitou. Estou lendo a página 754. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. Não sabemos quantos, mas foi uma multidão. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar eles ressurgiram juntamente. Ressurgiram com a ressurreição de Jesus. Lembre-se que eles não ressuscitaram quando Jesus morreu na sexta-feira. Eles ressuscitaram no dia das primícias juntamente com Jesus. Porque Mateus 27, verso 53, diz claramente: e ressuscitaram depois dele. Ressuscitaram depois dele. Ou seja, depois que Jesus Cristo ressuscitou, esta multidão ressuscitou juntamente, como primícias dos mortos. Eles eram pessoas que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora, deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Aquela multidão que ressuscitou com Jesus Cristo, por ocasião da ressurreição de Cristo. Eles saíram do túmulo para a vida eterna. Eles saíram do túmulo para a vida eterna, não para morrer novamente. Ascenderam com Jesus como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Qual foi o troféu de Jesus Cristo na ressurreição? Aquela multidão que ressuscitou com ele. Ele ascendeu ao céu, levando o troféu da vitória sobre a morte. Aleluia! Estes, Jesus disse, não são mais cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias do meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Estas são as primícias dos mortos. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. E assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Aleluia! Na parte de terça-feira, mulheres junto ao túmulo. As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas do sábado. Não pensavam em sua ressurreição. O sol das suas esperanças havia desaparecido e tornou-se noite no seu coração. Relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Jesus, bem como suas palavras de conforto. Entretanto, não se lembravam destas outras palavras de Jesus, quando ele disse: eu os verei outra vez. Esta é a experiência relatada por Marcos, capítulo 16, e os versos 1 até o verso 8. Em Marcos,
Jesus dizia às pessoas que ficassem em silêncio sobre quem ele era ou sobre as curas que ele tinha feito, como ocorreu no caso da cura do leproso e também da ressurreição da filha de Jairo. Ele disse a um grupo que não dissesse a ninguém sobre a cura de um homem surdo e mudo e ordenou aos seus discípulos que não contassem às pessoas que ele era o Messias. Por quê? Sem dúvida, a principal razão pela qual Jesus fazia esse pedido era ter o tempo necessário para poder concluir o seu ministério, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Ele sabia, pela profecia, que teria um ministério de 3 anos e meio. Se ele começasse a divulgar já desde o primeiro ano do seu ministério os seus milagres, eles tentariam matá-lo antes. E Jesus tinha que completar o seu ministério de 3 anos e meio. Ele foi batizado no ano 27 e na metade da última semana, a última semana de Daniel 9, verso 24, eram 70 semanas proféticas, a última semana foi do ano 27 ao ano 34. Jesus conhecia esta profecia, Daniel 9, verso 25, 26 e 27, onde fala que na metade da última semana o Messias deveria morrer, o Messias seria tirado. Portanto, Jesus sabia que o seu ministério iria durar 3 anos e meio e ele não queria encurtar o seu ministério já tão curto. Por isso ele pedia aos discípulos: não contem, não falem, não divulguem. Agora, porém, nessa cena, mesmo depois de terem sido informadas da ressurreição de Jesus, as mulheres, com medo e maravilhadas, fugiram do túmulo e, pelo menos no início, também não falaram sobre o que tinha acontecido. O silêncio, porém, não durou muito. Quando chegamos ao fim do livro de Marcos, o que nós lemos ali? E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isso é o que está em Marcos capítulo 16, verso 20. Assim é quebrado o silêncio sobre Jesus e sobre quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por todas as partes, por todas as terras. Queridos, a mesma alegria que transbordou o coração daquelas mulheres, daqueles discípulos, essa mesma alegria do Cristo ressuscitado, do Cristo assunto ao céu, do Cristo prestes a voltar, essa mesma mensagem deve nos alegrar, deve nos impulsionar para irmos a todas as vilas, todas as ruas, todas as cidades e falar para todas as pessoas que cruzam o nosso caminho que Jesus virá em breve. Jesus virá em breve e temos que nos preparar para a volta de Jesus. Deixe-se usar pelo Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja uma testemunha fiel, seja um missionário batizado pelo Espírito Santo, anunciando: Jesus virá em breve. Prepare-se, confesse os seus pecados, rompa com os seus pecados e seja salvo por Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, aparecendo a Maria e a outros. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 16 e vamos ver o verso 9 até o verso 20. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, quando é que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou? Não foi no sábado à tarde, mas foi na manhã do primeiro dia da semana. Nós precisamos entender que a contagem do tempo usado na Bíblia é uma contagem inclusiva. Pegou uma porção pequena de sexta-feira, pegou o sábado todo e mais uma pequena porção de tempo do primeiro dia da semana. Na contagem inclusiva, isto significa 3 dias. Esta é a única forma de entender quando Jesus disse que ele permaneceria morto 3 dias. É a contagem inclusiva, uma porção da sexta, o sábado todo e uma porção do domingo. Queridos, aqui diz claramente que Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 21, quando Jesus Cristo estava andando com os discípulos de Emaús, vejam aí o verso 21,
e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, o primeiro dia da semana, quando Jesus encontrou os discípulos de Emaús e caminhou com eles, os discípulos disseram: hoje é o terceiro dia. Ou seja, não tinha se passado o terceiro dia, as 24 horas do terceiro dia. Jesus ressuscitou no terceiro dia e não quando se cumpriram as 24 horas do terceiro dia. No transcorrer do terceiro dia, Jesus ressuscitou já bem cedo. E conversando com os discípulos, eles confirmaram esta verdade quando disseram em Lucas 24, 21, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. O terceiro dia ainda estava transcorrendo, mas Jesus já tinha ressuscitado e já estava caminhando com os discípulos. Queridos, a Bíblia mostra claramente que Jesus ressuscitou no primeiro dia, não após o primeiro dia completar 24 horas. Ele ressuscitou nas primeiras horas do primeiro dia, antes do raiar do sol. Agora vamos voltar para Marcos capítulo 16 e o verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Maria Madalena é a irmã de Marta, irmã de Lázaro, de quem Jesus Cristo expulsou 7 demônios. E aqui diz o verso 10, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Eles estavam tão deprimidos, cabisbaixos, tristes, decepcionados, que não creram, mesmo quando Maria disse: ele vive, eu ouvi, ele falou comigo. Mesmo assim, eles não creram. Aqui diz o verso 11, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Verso 12, e depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, no caso dos 2 discípulos de Emaús, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Estavam duros de coração. Verso 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Se os seguidores de Jesus tivessem inventado a história da ressurreição, por que teriam inventado a história desta forma? Porque o relato diz que a primeira pessoa que viu a Jesus foi Maria Madalena, e Jesus repreendeu os discípulos por causa da sua dureza de coração. Se eles tivessem inventado a história, eles teriam inventado desta forma, Jesus os repreendendo? Desde a prisão de Jesus até suas aparições após a ressurreição, os evangelhos retratam seus seguidores de maneira negativa, fugindo, negando, duvidando. Isso não faria sentido se a história tivesse sido inventada por eles. Entretanto, a proclamação posterior, ousada, inabalável, do Cristo ressuscitado e a esperança que ela oferece são evidências da veracidade das suas afirmações. Eles morreram pregando essa mensagem. Ninguém morreria pregando uma mentira. Ninguém morre por mentiras. As pessoas morrem por verdades. Eu morro por essa verdade, assim como os apóstolos morreram pregando que Jesus crucificado também é o Jesus ressurreto, também é o Jesus que subiu ao céu, também é o Jesus que em breve vai voltar para nos buscar, cumprindo a promessa de João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Bendito seja Deus por esta promessa, por esta esperança. Nós podemos até morrer, mas nunca deixaremos de pregar esta mensagem. Aleluia! Na parte de quinta-feira,
Vão por todo o mundo, ide a todo mundo, pregando, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a promessa de Jesus. Leia comigo Marcos 16 e vamos ver então o verso 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus colocou o batismo como porta de entrada na família de Deus. Crer e ser batizado. Queridos, verso 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Este é o Evangelho de Marcos. Que mensagem preciosa Jesus nos deixou no Ide, achando-se a um passo do seu trono celestial. Jesus deu aos discípulos a ordem: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, sobre todos os habitantes da terra, elevados e humildes, ricos e pobres, devia a luz do céu resplandecer em claros e poderosos raios. Ao cumprir com esta missão dada por Jesus, vão e pregam o evangelho. Fazendo esta obra de Cristo, a igreja tem a promessa também da presença de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se que esta promessa de que Jesus está conosco, mas está com quem? Com quem prega o evangelho, com os missionários que saem pregando. Jesus está voltando. Jesus disse: ide, ensinai a todas as nações. Eis que eu estou convosco. Com quem? Com os que pregam. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitos querem ter a presença e a bênção de Jesus, mas não estão saindo pregar o evangelho. Não estão preocupados com os perdidos. A própria vida da igreja depende da sua fidelidade em cumprir a comissão, a ordem dada por Jesus. Negligenciar esta obra é convidar a fraqueza e a decadência espirituais. Onde não existe serviço ativo, trabalho ativo em benefício dos outros, o amor perece e a fé definha. Aos que professam ser companheiros de Jesus e todavia se têm mostrado indiferentes às necessidades dos semelhantes, Jesus declarará no grande dia do juízo: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. O evangelho tem de ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar a vida. Jesus quer que os seus servos deem testemunho de que, mediante a sua graça, podem os homens possuir caráter semelhante ao de Jesus e regozijar-se na certeza de seu grande amor. Jesus quer, estou lendo o Desejado de Todas as Nações, capítulo 86, intitulado Ide, ensinai todas as nações. Nesta minha versão, está na página 790. Quer Jesus que os seus servos deem testemunho de que, mediante a sua graça, podem os homens e mulheres possuir caráter semelhante ao de Cristo. Possuir um caráter semelhante ao de Cristo e regozijar-se na certeza do seu grande amor. E na página 791 nós lemos que ele seja refletido no caráter e manifestado na vida. Quem? Jesus precisa ser refletido no caráter e manifestado na vida. E então vem esta frase maravilhosa, que eu amo esta frase:
Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Como um modelo que fica na sua frente para ser copiado, Jesus para na sua frente e exige que você olhe para ele demoradamente, longamente olhe para ele, tentando copiá-lo, assimilá-lo, porque ele pousa para ser retratado em cada discípulo. Jesus quer ser reproduzido em você. Em outras palavras, Jesus quer que você seja uma cópia, uma xerox dele, para que as pessoas olhando para você digam: este realmente andou com Jesus. Queridos, em cada um tem que se manifestar ao mundo o longânimo amor de Cristo. Em cada um precisa se manifestar no mundo a santidade de Cristo, a mansidão dele, a misericórdia e a verdade. Os primeiros discípulos saíram pregando a palavra. Eles revelaram Cristo na vida. E o Senhor andava com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Estes discípulos se prepararam para a obra. Antes do dia do Pentecostes, se reuniram e tiraram dentre eles todas as divergências, desinteligências e contendas. Estavam agora de um mesmo sentimento. Acreditavam na promessa de Jesus de que a bênção seria dada e oravam com fé. Foi então que o Espírito Santo foi derramado sobre eles e milhares se converteram em um dia. Em vez das especulações dos homens, seja pregada a palavra de Deus. Seja exaltado o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. Em vez das especulações dos homens, preguemos Jesus Cristo. Tirem os cristãos do meio deles as dissensões. Entreguem-se a si mesmos a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé, e esta bênção virá. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos é chamado de chuva temporã, e glorioso foi o resultado. Mas a chuva serôdia é a promessa para você e para mim nesta última geração. A chuva temporã estamos recebendo todos os dias e clamando pela chuva serôdia. E glorioso será o resultado da chuva serôdia. A pregação do Evangelho não será terminada com menos poder, com menor evidência do poder de Deus, não. A manifestação do poder de Deus no derramamento da chuva serôdia será muito mais abundante. E a conversão não será a conversão de 3.000 em um dia, mas de milhões em um dia. A multidão que ninguém podia contar é a multidão que será convertida pela pregação do alto clamor, agora no tempo do fim, do sai dela, povo meu. Deus quer fazer de você um arauto do Evangelho. Deus quer derramar a chuva temporã e a chuva serôdia do Espírito Santo sobre você. E Deus quer que você seja um proclamador do alto clamor. Sai dela, povo meu, porque Jesus está voltando. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela comissão, pela ordem que o Senhor nos deu de ir a todo mundo e pregar o Evangelho, ensinar e batizar as pessoas. Volte logo, querido Jesus. Para isso precisamos que o Senhor derrame sobre nós a chuva temporã e também a chuva serôdia do Espírito Santo, para que, revestidos do poder do Espírito Santo e com o rosto refletindo santa consagração, refletindo os raios da santidade de Jesus, possamos sair sem medir os riscos e os perigos, mas proclamar que Jesus está voltando. Volte logo, Jesus, é o nosso clamor em teu nome. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.